Olá pessoal, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. Eu sou a Vera Poli e esse é o canal Livre Sem Fumar, o canal que a gente luta, a gente briga, a gente enfrenta e a gente vence o tabagismo. Tema de hoje: pequenos passos importam. Esse tema de hoje é especial para aquelas pessoas que querem mudar um hábito, ou querem deixar de ter um hábito, ou querem instalar um hábito novo na sua vida, mas se assusta com o tamanho do desafio. Então, a gente vai conversar hoje que a gente vai dando pequenos passos e a gente chega lá. Sabe aquele ditado popular que fala, devagar se vai ao longe? É isso aí. Hoje a gente vai falar como devagar, aos pouquinhos, você vai deixar de fumar. Você vai conseguir dar pequenos passos e quando você perceber, você já quase não está fumando mais. E aí fica mais fácil de largar. Tá bom? Tem gente que consegue parar de uma hora para outra, para de fumar, aguenta os sintomas da abstinência e tudo bem, mas tem pessoas que não. Nós somos diferentes uns dos outros. Tem pessoas que começam a fumar por um motivo, outras começam a fumar por outros motivos. E aí tem pessoas que conseguem parar com mais facilidade, outras não. Na verdade, todo mundo consegue parar. Umas pessoas têm mais trabalho que outras para conseguir parar. Então, esse vídeo de hoje é para isso, para quem entende que parar de fumar seja uma montanha muito alta que tem que escalar, e a gente vai dominando a montanha de pouquinho em pouquinho. Então, esse é o tema de hoje. 18 pequenos passos que depois somados você vai falar assim, já estou fumando tão pouco, eu vou parar de uma vez por todas. Mas antes eu quero te pedir aquilo que eu peço todo vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, por favor. Deixa seu like se você gostar desse vídeo. Compartilha, comenta, isso ajuda muito o canal, tá bom? Então vamos lá. Quais são os passos que a gente vai dar dicas aqui? Tem muito mais, né? Mas a gente vai falar de 18 passos aqui que podem te ajudar. Você pode escolher assim, fazer um por semana, 2 por semana. Quando você perceber, você vai fumando menos, até que você fala, poxa, já posso parar. Você vai acostumando o teu corpo a diminuir a quantidade, a viver com menor quantidade de nicotina. E aí, quando você perceber, você fala assim, eu já vou conseguir parar. E aí para. Mas isso é importante, hein? Não é assim, dá um passo hoje e fica 4 semanas no mesmo passo. Aí só vai dar o segundo passo no mês que vem. Não. Gente, essas ideias que a gente vai dar aqui, essas dicas, é para devagar se vai ao longe. Quer dizer, você pode ir devagar, mas tem que caminhar, não pode ficar estacionando e parando toda hora, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, diminua a quantidade de cigarros fumados por dia ou atrase para acender o primeiro cigarro. Então, se você fuma um maço por dia, 20 cigarros, você começa a fumar só 18, tira 2 do maço, joga fora. Você está jogando fora uma coisa que é lixo mesmo, né? Joga fora 2 cigarros, fuma só 18. Na semana seguinte, fuma 16. Mas não fica pensando assim, não fica atormentado. Hoje eu só tenho 18 cigarros para fumar. Haja naturalmente. Mas acabou o maço, acabou. Na semana seguinte vai diminuindo e assim por diante. Você vai acostumando o teu corpo a ficar com menos nicotina. Pode ser mais radical se você quiser, diminui pela metade. Você que sabe seu ritmo, sua necessidade, mas diminui um pouquinho. Ou atrase o horário de acender o primeiro cigarro. Então, se você está acostumado a acordar 7 da manhã e já acende o primeiro cigarro, espera um pouquinho, acende às 8 ou às 9. Para de fumar um pouco antes de dormir. Então eu fumo até a hora que eu vou dormir. Meia-noite ainda fumo. Para de fumar umas horinhas antes. Escolhe alguns cigarros do dia para você parar. Alguns cigarros do dia você fuma no automático. Tira esses cigarros do automático. Não fuma eles. Fuma aqueles que você está com muita vontade de fumar.
Vai aos pouquinhos, encontra um jeitinho para você, mas diminui a quantidade de cigarros por dia. Segunda dica, bem legal essa aqui, deixa o cigarro bem longe de você. Tipo num lugar chato, um lugar mais assim, chato de acesso. Então, por exemplo, num maleiro, em cima de um armário, embaixo de um móvel, que você tem que suspender o móvel para pegar o cigarro, faz isso. Porque até você chegar lá para pegar o cigarro, você está pensando se vale a pena ou não fumar aquele cigarro. É muito diferente, gente, a gente estender a mão, o cigarro está do lado, do que ter que levantar de onde a gente está e ir lá buscar o cigarro. Terceira dica, né? Escolha alguns lugares para você não fumar. Então, por exemplo, se você leva o cigarro para o escritório, decide, no escritório eu não vou fumar mais. Então, nem leva o cigarro. Eu quero dizer assim, não deixa o cigarro acessível, deixa o cigarro longe, um lugar chato. Evite momentos que estão associados ao cigarro. O que quer dizer isso? Por exemplo, você chega em casa, toma um banho, eu vou relaxar, agora eu vou assistir o jornal e pega um cigarrinho. O cigarro está associado a um relaxamento, a um descanso? Ou eu vou entrar numa reunião, vou acender meu cigarro. Começa a desassociar o cigarro de alguns momentos do seu dia, sabe? Então, sempre antes de entrar numa reunião, eu já fumo meu cigarrinho. Não, experimenta. Uma coisa super importante que eu quero deixar claro aqui. Essas dicas, não fica pensando antes que não vai dar certo. Experimenta. Aí depois você fala, essa não deu. Tudo bem, mas experimenta primeiro. Essa aqui foi legal, essa aqui eu consigo fazer. Experimenta, gente. Não machuca experimentar. Se engane a vontade de fumar, mude o pensamento. Isso é verdade. Eu já contei isso aqui, a gente tem por volta de 70 mil pensamentos por dia, 70 mil pensamentos. E a gente tem um pensamento por vez. Às vezes a cabeça da gente está cheia, a gente fala assim, estou pensando tudo ao mesmo tempo. Não dá para pensar tudo ao mesmo tempo. É um pensamento por vez, só que o pensamento é muito rápido e a gente muda com muita rapidez o pensamento, a gente acha que está pensando tudo ao mesmo tempo, mas não está. Quando você estiver pensando no cigarro, muda o pensamento. Vai pensar no teu trabalho, vai pensar em passar um café, em cortar a mudinha da planta, muda o pensamento, pensa em outra coisa, ponha alguma atividade que você precise usar a mente e as mãos no lugar do pensamento do cigarro. Quando você percebeu, o pensamento foi embora e você nem fumou aquele cigarro. Praticar exercício físico. O exercício físico provoca fabricar dopamina. Quer dizer, o exercício físico provoca muitas coisas boas. Entre elas, ajuda a produção de dopamina, ajuda o cérebro a produzir, estimula o cérebro a produzir a dopamina. E é o mesmo estímulo do cigarro. Quando você está com vontade de fumar, pula a corda, vai fazer uma caminhada, porque você vai dar para o cérebro a mesma coisa que a nicotina dá, o estímulo para a produção da dopamina. Procura mudar, pelo menos enquanto você está nesse processo de parar de fumar, os lugares que você frequenta. Então, se você frequenta lugares que pode fumar, troca por um tempo, vá a lugares que não pode fumar, tipo dentro do shopping, dentro de um cinema, dentro de um teatro, dentro de um museu. Procura, se você vai passear no Ibirapuera, estou falando aqui de São Paulo, né, que é um parque que a gente tem aqui, lá as pessoas fumam, né? Embora seja um lugar que as pessoas vão lá para caminhar, para respirar ar livre, muita gente fuma lá. Então, procura aí lugares que não te permitam fumar. Isso parece brincadeira, mas não é essa próxima dica aqui. Quanto você gasta por dia de cigarro? 10, 11 reais, vamos supor, quem fuma um maço por dia? Não compra pelo menos um maço na semana. Quando você estiver diminuindo, um maço você não compra e põe o dinheiro num cofrinho. Quando você perceber, parei de fumar mesmo, aquele cofrinho vai ter um valor que vai ser significativo.
E aí você pode fazer um passeio, comprar um presente para você, comprar um presente para alguém, usar esse dinheiro num prazer, num prêmio. É bacana isso. Isso é uma coisa concreta, assim, de entre 1000 vantagens de parar de fumar, você perceber o dinheiro que você economizou, uma coisa bacana também. Pensa, gente, isso quase todas as dicas eu falo é importante, mas escreve, não adianta só pensar, escreve os benefícios de parar de fumar. Escreve, primeiro, o motivo que você queira parar de fumar e o que você vai ganhar com isso. Escreve. E sempre que a vontade estiver assim, quando você estiver meio cansadinho de lutar contra a vontade de fumar, quando você estiver um pouco desanimado, leia esse papel. Isso te dá uma sobrevida, uma sobrecarga, uma nova carga de energia assim, para você continuar lutando contra o cigarro. Evita ficar no mesmo ambiente que tem pessoas fumando. Às vezes, o fumante quer parar de fumar e mora com outros fumantes, é difícil. Conversa com outro fumante, veja se ele pode não fumar perto de você, ou procura nesse momento que você está parando de fumar, nessas primeiras semanas, frequentar lugares, por exemplo, bar. Tem muito barzinho com mesa lá fora. Aqui em São Paulo, eu acho que no Brasil todo não pode fumar dentro dos ambientes, mas tem restaurantes, bares, sorveterias que tem mesa externa e aí pode fumar. Então procura não ir nesses lugares onde tem gente fumando, tá bom? Converse com outros ex-fumantes, mas não vai perguntar assim, foi difícil você largar? Porque é difícil para as pessoas, tem pessoas que é dificílimo, tem pessoas que largou o cigarro mais facilmente, mas tem pessoas que foi muito difícil. Então não vai perguntar para um ex-fumante se foi difícil para ele, não importa. Pergunta como ele está vivendo agora. Pergunta assim, como é viver sem o cigarro? É importante isso, converse com ex-fumantes. Eles vão te falar o que é ser livre do cigarro. É maravilhoso. Tem uma dica aqui que não serve para todo mundo, mas serve para muita gente. Escovar o dente logo depois das refeições. Porque um gatilho para fumar, gatilho é tudo aquilo que desperta a vontade de fumar, né? São as refeições. Quando você termina uma refeição, o fumante costuma fumar um cigarrinho depois de determinadas refeições, ou de todas as refeições, né? Então, tem algumas pessoas que funcionam escovar dente, tá? Quando vier aquela vontade louca de fumar, assim, você pode esperar mais um pouquinho para fumar. Você não precisa atender a vontade na hora que ela vem. Você pode enganar a vontade, como eu falei, pensando em outras coisas. Outra dica é tomar água gelada. Eu já falei isso aqui em quase todos os vídeos, eu falo porque funciona. A água gelada, quando você põe na boca, você sente a boca ficar gelada e aí quando você engole a água, você vai sentindo. Por isso que a gente fala água gelada, porque você consegue acompanhar o caminho da água no teu corpo pela traqueia, esôfago, estômago. Quando você está pensando nisso, você já esqueceu de pensar o cigarro. Então, quando você espera que aquela vontade de fumar louca, aquela fissura, em média, o máximo que ela demora são 30 segundos. Daqui a pouco passa meio minuto. Se você pensar em outra coisa, aquela vontade louca já passou e você não fumou aquele cigarro. A gente está imaginando pessoas que estão dando pequenos passos, né? Então, a pessoa ainda não parou de fumar, mas está diminuindo. Então, assim, não vai atender a fissura toda hora que ela vem. Começa a ter domínio sobre o teu corpo, a ter domínio sobre a tua vontade. É igual a criança que quer comer a bala, já se encheu de doce naquele dia, ou está perto de alguma refeição e quer bala porque ela quer porque quer. E às vezes a gente quer fumar porque a gente quer, não é assim. Tenha domínio sobre a tua vontade. Eu vou fumar, mas mais tarde, agora eu não vou, porque eu fumei faz pouco tempo. Tenha domínio sobre a tua vontade.
tenha paciência. Às vezes a gente recai, então assim, você decide, hoje eu só vou fumar 5 cigarros, e acaba fumando 7, 8, não tem problema, amanhã renova teus votos, renova e segue em frente, faça um acordo com você mesmo, acorda no outro dia e fala, hoje eu vou conseguir e só vou fumar 5 cigarros, renova os votos, tenha paciência, não queira que tudo se resolva assim, num piscar de dedos, assim, num piscar de olhos, num estalar de dedos, não, tenha paciência, devagar se vai ao longe, tenha coragem, como eu já falei aqui nesse vídeo hoje, tenta, porque tem gente que nem tenta, fica com tanto pavor de imaginar a vida sem o cigarro que nem tenta. Gente, pelo amor de Deus, tenta, não deu certo, volta, mas tenta, muitas tentativas dão certo, tanto é que pessoas param de fumar. Não tenha medo da vida sem o cigarro, a vida sem o cigarro é maravilhosa. Quando a gente está fumando, a gente pensa assim, não vou ser feliz numa roda de amigos, tomando um aperitivo, sem acender meu cigarrinho. Você vai curtir do mesmo jeito. Eu não vou conseguir relaxar sem o cigarro, minha vida vai ser chata, monótona. Não vai. Você vai descobrir outros prazeres saudáveis. E por fim, pense positivamente. Não fica assim, ai meu Deus, estou parando de fumar, tipo assim, que coisa horrível. Não, é lindo. Essa tua batalha, essa tua luta é lindo e a tua conquista vai ser muito valiosa para você. Pensa assim, poxa, que bom, eu estou enfrentando o tabagismo, que bom. Daqui a uns dias eu não vou ser mais dependente do cigarro, eu vou ser livre. Pensa do lado positivo, não põe peso nesse negócio de parar de fumar, põe alegria, põe orgulho de você, põe esperança e fé em você. Sabe, assim, eu posso, claro que pode, só tem que descobrir qual é o teu caminho, por onde você tem que ir, mas você vai conseguir, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Beijo, pessoal!